Meu nome é Maíra, sou curitibana, né? Vim de Curitiba. Me formei, né? Fui fazer faculdade de publicidade. Né? A gente sempre acha que vai fazer faculdade de publicidade, assim, né? Trabalhar com criação, né? Fazer várias coisas diferentes na televisão, né? Você sempre tem um pouco da expectativa de trabalhar com criação publicitária, né? Sempre todo mundo que escolhe publicidade normalmente acaba indo por esse caminho. E comigo não foi muito diferente, só que chegando na faculdade acabei arranjando um estágio em que eu era responsável por fazer produção gráfica, né? Então cuidava de folders, né? Quando tinha os eventos, era na Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, dentro do Departamento de Assessoria de Comunicação. Eu era responsável, então, por toda a produção gráfica. Logo depois foram surgindo outras oportunidades de estágio. Acabei indo trabalhar com endomarketing, trabalhei com assessoria de imprensa também um pouquinho, fazendo os releases. Fui trabalhar depois fiz uns bicos com clipping de notícias, né? Na época eu nem sabia o que era, hoje em dia eu tenho noção de como foi importante para a minha carreira ter contato, né? com essa área que eu nem imaginava que tivesse uma importância tão grande quanto tem para as empresas. Depois fui trabalhar com uma consultora de valores no departamento de eventos deles. E aí depois disso, quando eu me formei e tal, então passei por várias, né, oportunidades de estágio aí durante a faculdade, sempre em áreas diferentes. E quando eu me formei, acabei tendo uma oportunidade de trabalhar com monitoramento de mídias sociais. Aí fui trabalhar, então na verdade trabalhei passei por essa empresa de consultoria, de corretora de valores, onde eu fazia alguns eventos. Depois disso fui trabalhar numa produtora de vídeo, né? Era produtora, o cocô do cavalo do bandido, lá era eu lá na produção de vídeo. Fazia tudo e mais um pouco. O povo que trabalha com audiovisual sabe como que é essa questão. E aí, depois disso, tive a oportunidade de trabalhar com monitoramento de mídias sociais, né? Então, foi numa empresa lá em Curitiba, que eu fui contratada por conta da minha experiência numa assessoria de comunicação. Fui contratada para fazer a parte de relacionamento com a imprensa, né? A gente estava começando, a empresa estava começando a desenvolver essa área de análise. Era uma empresa que trabalhava com monitoramento de notícias já, de rádio, de TV e de notícias online, na verdade. Tinha alguns parceiros de impresso e começou a desenvolver essa parte de monitoramento de notícias, monitoramento de mídias sociais. Assim que eu terminei essa minha pós-graduação, eu recebi um convite para trabalhar com uma das minhas professoras num instituto de pesquisa que é a MC Kings, que eu hoje sou consultora. Então, trazendo toda a minha expertise com o monitoramento de mídias sociais, mas trabalhando agora com projetos de pesquisa de mercado. Pensando em linhas gerais, o monitoramento de mídias sociais, ele nada mais é do que acompanhar o que está sendo falado, né, nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, blogs, né? A gente começou lá atrás fazendo monitoramento de blogs, cheguei a fazer monitoramento do Orkut até. Então, acompanhar, na verdade, tudo que as pessoas estão falando e entender, dentro dessa conversação, o que as pessoas estão falando sobre marcas, sobre serviços, sobre produtos, identificar até algumas oportunidades de posicionamento a partir disso, né? Então, acho que conhecer o mercado é primordial quando a gente está falando de qualquer empresa, né? E de qualquer profissional também, né? Às vezes a gente fica só pensando em empresas como grandes corporações, né? Ou eu desenvolver a minha startup e ela ficar grande, mas na verdade você como um profissional liberal, você consegue trabalhar dessa forma também, né? Se eu quiser lançar uma marca de batatas, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é entender quais são as marcas de batata que já existem no mercado. Né? Eu acho que a grande vantagem é que hoje, com poucos cliques, a gente já consegue fazer uma pesquisa desse jeito. Né? Então, a minha recomendação sempre é a gente olhar para essas informações com cautela e cuidar com como que a gente vai agir com esses dados. Né? Muitos dados, eles não necessariamente vão trazer respostas, né, de sim ou de não. Mas é importante a gente ter a possibilidade de olhar para eles e olhar com calma e não se precipitar em relação a uma tomada de ação. Eu acho que o ideal é ele entender... Acho que o primeiro ponto é ele entender quem que ele é.
né? Quem que ele é enquanto empreendedor? Quem que ele é enquanto dono desse mercado de batatas, né? O que que ele tem para oferecer? O que que a batata dele tem de diferencial em relação às outras batatas? Ele só vai saber isso se ele conhecer as outras batatas. Eu acho que a ideia do meu workshop é trazer um pouco, então, desses aprendizados da pesquisa de mercado, né? Então, como que o pequeno empreendedor pode olhar, começar a enxergar o negócio dele e começar a enxergar o mercado em que ele está inserido e começar a coletar dados sem necessariamente ter um grande investimento. Mas sem, na verdade, se debruçar muito sobre ela e passando dessa base teórica, a gente ir para o prático e conseguir efetivamente pensar em como a pesquisa pode ajudar os pequenos empreendedores que, na verdade, não estão tão habituados com esse tipo de linguagem. Gente, acho que é uma super oportunidade. A gente está um dia inteiro reunido com diversos palestrantes que têm a contar um pouquinho das suas próprias experiências, dividir o que eles têm aprendido no dia a dia. E acho que principalmente o legal desses encontros é a gente conseguir trocar, né? É sempre um processo de ida e vinda, né? Então, a gente dividir com vocês um pouquinho do que a gente tem aprendido e receber em troca também, para a gente conseguir levar isso para o nosso dia a dia.